Se você e seu parceiro decidiram ter filhos nos próximos 5 anos, saibam que não basta apenas tomar essa decisão. A pergunta crucial é: como vocês vão prepará-los para competir num mundo onde crianças da China, Índia, Brasil ou Rússia crescem com fome de vencer? Se a ideia é criá-los acreditando que são superiores só porque nasceram em berço de ouro, ou que merecem privilégios sem esforço, estão cometendo um erro grave. Conheço bem os 8 filhos de Charlie, e nenhum deles foi criado assim. Mas se vocês realmente querem educar seus filhos para achar que o mundo lhes deve tudo, que podem viver à custa dos outros sem suar a camisa, preparem-se para uma decepção. Charlie sempre foi rico, e mesmo assim seus filhos cresceram sem essa mentalidade de que a fortuna dos pais os isenta de batalhar. Alguns até nasceram quando ele já tinha muito dinheiro, mas nenhum deles ficou à toa, sem motivação. O pior incentivo que vocês podem dar é encorajá-los a seguir os passos dos pais só porque é o caminho mais fácil. Seja um atleta famoso, um escritor ou um empresário, não faz sentido empurrar os filhos para uma carreira só porque é a sua. Se eles não tiverem vontade própria, o problema não é deles, é de vocês, que não souberam despertar neles o desejo de conquistar algo. Criar filhos em meio ao luxo e esperar que eles se contentem em trabalhar duro debaixo de sol escaldante, cavando buracos para cercas, é ilusão. Não funciona assim. É claro que vocês podem tentar, mas estarão lutando contra a natureza humana. Se forem pobres, talvez não tenham escolha, os filhos terão que se virar. Mas se forem ricos, a única saída é aceitar que nem todos terão a mesma garra. Alguns, por pura paixão, vão se dedicar de qualquer jeito, mas são exceções. A maioria não tem essa chama interior. Lembro quando comprei minha primeira ação, em 1942. Não fazia ideia do que estava por vir. Tinha apenas uma intuição vaga, algo que muitos sentiam na época, a convicção de que os Estados Unidos sairiam vitoriosos da guerra. Naquele tempo as pessoas acreditavam no país, e os títulos de guerra rendiam 2,9% de juros. Compramos porque era o certo a fazer. Depois, chamaram de títulos de defesa depois de poupança, mas no fundo era tudo igual. Sabíamos que o governo imprimiria dinheiro e que com o tempo ele valeria menos. Não chegaria a ser inútil, mas perderia valor. Demorei anos para aprender a expressar isso direito, depois de levar uma bronca do CNBC por dizer que o dinheiro se tornaria menos valioso quando, na verdade, o risco era de virar pó. Agora, nunca vimos nada como o que aconteceu recentemente. Cheques sendo enviados para todo mundo que dizia ter um negócio ou empregados. Foi uma injeção de dinheiro sem precedentes e talvez fosse necessário. Mas era algo inédito. Nunca enfrentamos uma crise como essa antes. Não estou dizendo que foi uma má ideia, pelo contrário. No meu livro J. Paul Getty era um pragmático. Ele fez o que precisava ser feito. Se não agisse, o mundo desmoronaria. É fácil cair na armadilha de ficar parado, esperando que os outros resolvam os problemas. Mas se todos fizerem isso, o caos se instala e no fim, vão culpar o vírus, a China, qualquer coisa, menos a própria inação. O caso mais curioso foi o do Japão. Primeiro, recompraram todas as suas dívidas. Depois, começaram a recomprar suas próprias ações. Quem imaginaria que 25 anos depois, isso daria certo? Ninguém previu nada disso. Aliás, nenhuma previsão nos interessa nem as nossas próprias. O que importa é o que sabemos fazer, ganhar a confiança das pessoas e evitar jogadas arriscadas. Não temos como adivinhar o futuro, mas acreditamos que nosso modelo é resistente o suficiente para aguentar quase qualquer tempestade. Claro que gostaríamos de fazer mais, mas não dá. É simples assim. A compensação é um tema fascinante, e pretendo escrever sobre isso no próximo ano. Mas não se enganem, não é o mercado que define tudo. Vocês podem ler o que quiserem, mas lembrem-se, os departamentos de relações públicas vão dizer que os salários dos executivos são determinados pela lei da oferta e da procura, como se fossem jogadores de beisebol. Mas não é bem assim. Como se fossem estrelas do beisebol. Vocês sabem como funciona. O jogador negocia com um dono de time que, no fim das contas, está disposto a tirar dinheiro do próprio bolso para pagar o salário daquele atleta. Mas quando chegamos à remuneração dos executivos em grandes corporações americanas, a dinâmica é completamente diferente. De um lado da mesa, alguém com interesses pessoais gigantescos no valor final do pacote. Do outro, um conselho de administração que, na prática, age como um grupo de Dobermans adestrados leais, mas sem autonomia real para questionar. E o que está em jogo? O que meu amigo Tom Murphy chamaria de dinheiro de brinquedo. Para quem está de um lado, pouco importa se o executivo recebe 100 mil ou 1 milhão de ações restritas. Para quem está do outro, a diferença é abstrata, quase irrelevante.
Afinal, não é deles o dinheiro. Em quase toda negociação empresarial nos Estados Unidos, há tensão real. Quando um sindicato discute salários com a gerência, ambos têm pele no jogo. Um quer pagar menos, o outro quer ganhar mais. Há consequências palpáveis, barganhas duras, riscos calculados. Mas quando se trata da remuneração dos altos executivos, aí a coisa desanda. Não é uma negociação de verdade, é um teatro. E quem entra em cena para ajudar? Consultores de compensação, pagos para justificar o que já foi decidido. Vocês já viram algum deles sugerir reduzir o salário de um CEO? Ou propor demitir metade do conselho por incompetência? Claro que não. Porque no dia seguinte ninguém mais os contrataria. O sistema é viciado, e todo mundo sabe disso. Talvez haja algumas melhorias marginais aqui e ali, mas como escrevi no relatório anual deste ano, a verdade é que a remuneração executiva é o grande teste para qualquer reforma corporativa. Porque, sejamos francos, a maioria dos CEOs americanos não se importa se o conselho é diverso, se as metas ESG são cumpridas ou se a empresa tem uma política de inclusão impecável. O que importa para eles é quanto dinheiro vão levar para casa. E os acionistas, os verdadeiros donos do negócio, precisam acordar. Ou continuaremos vendo o que vimos nas últimas 2 décadas, uma disparidade absurda entre o que ganham os de cima e os de baixo, e uma desconexão ainda maior entre a remuneração dos executivos e os resultados que entregam aos investidores. Agora falemos sobre as opções de ações. Esse é outro mecanismo que, em teoria, deveria alinhar interesses, mas na prática funciona como uma loteria, ou pior, como um royalty vitalício. Alguns poucos são premiados com fortunas, enquanto outros, que contribuíram tanto quanto, saem de mãos vazias. E o pior, as opções de ações recompensam pessoas por resultados que muitas vezes não têm nada a ver com seu desempenho real. Em Berkshire, por exemplo, já vimos casos em que executivos de uma subsidiária lucraram milhões com opções graças ao desempenho de outras áreas da empresa. Isso não é justiça, é sorte. Ou, mais precisamente, é um sistema que beneficia quem está no lugar certo, na hora certa, independentemente do mérito. Aqui está o problema: as opções de ações não penalizam o fracasso. Se o lucro retido da empresa cresce, os detentores de opções ganham. Se o preço das ações cai, eles não perdem nada. Isso cria um conflito de interesses perverso. Os executivos têm incentivo para reter lucros e evitar dividendos, mesmo que isso não seja o melhor para os acionistas. Em Berkshire, acreditamos em recompensar o desempenho, mas apenas o desempenho que está realmente sob o controle de quem está sendo avaliado. Não faz sentido dar a um gestor de uma subsidiária que representa 1% do negócio uma participação nos resultados totais da empresa. Isso é loucura. E, infelizmente, é exatamente o que vimos acontecer em escala industrial no mundo corporativo americano nos últimos 5 anos. A criação de riqueza na década de 1990 e 2000 foi impressionante, mas também foi distorcida. Programas de incentivo mal desenhados permitiram que executivos enriquecessem enquanto os acionistas arcavam com os riscos. E o pior é que muitos desses programas são retroativos. Se o preço das ações sobe, todos ganham. Se cai, os executivos não perdem nada. Isso não é um sistema de compensação, é um cassino onde a casa sempre ganha. Em Berkshire, nossos programas de incentivo são diferentes. Eles levam em conta o custo de capital, o retorno sobre o investimento e outros fatores objetivos. E mais importante, eles são justos. Se um gestor entrega resultados excepcionais, ele é recompensado. Se não entrega, não recebe nada. Simples assim. Não acreditamos em dinheiro de graça e em dar bônus a alguém só porque o mercado subiu ou porque a empresa teve sorte. Acreditamos em pagar pelo que foi conquistado, não pelo que caiu do céu. E não me interpretem mal, não somos contra recompensar o sucesso. Muito pelo contrário. Em Berkshire há gestores que ganharam dezenas, até centenas de milhões de dólares. Mas eles ganharam porque criaram valor para os acionistas. Não porque um consultor inventou uma fórmula mágica ou porque o conselho de administração fechou os olhos para a realidade. Nosso princípio é claro: queremos que as pessoas que trabalham conosco enriqueçam, mas só se os acionistas enriquecerem junto com elas. Qualquer coisa além disso não é capitalismo. É roubo.